Olá, muito bom dia a todas, muito bom dia a todos. Parece que a gente já está online. Eu vou aqui, isto. Eu estava aqui acompanhando no YouTube para ver se a gente já estava online e parece que sim. Vamos começando. É, eu queria, antes de mais nada, dizer muito obrigado para a Catiúcia, que está com a gente aqui de pertinho, de Porto Alegre, mas também dizer um super obrigado para a Cláudia, que está lá no México, então desde bem longe nos acompanhando e vai poder compartilhar um pouco da experiência que ela é parte lá. Deixa eu preciso só esperar, meninas, Cláudia e Catiúcia, que alguém comente aqui na transmissão do YouTube para ver se está tudo bem com a transmissão, porque tem uma mensagem aqui no YouTube de que não estaria, ocorreu um erro, tente mais tarde. Bom, a gente vai aprendendo, se é que a gente está online, parece que sim, talvez, não sei. Se é que a gente está online, eu gostaria que alguém comentasse aqui nos comentários do YouTube, porque realmente aqui para mim, áudio ok, vídeo ok, segundo o Thiago. Legal, então vamos começando, gente. Vamos começando, muito obrigado para todas que estão acompanhando, uma galera já aqui comentando na transmissão do YouTube. Deixa eu dizer uma coisa, pessoal, eu vou, assim, eu falo bastante, né, quem me conhece sabe, então deixa eu me apresentar também, eu sou o Gustavo Comanche, eu sou parte do Grupo Araçá, eu sou parte também da Feira Viva, eu falo bastante, eu vou fazer um esforço hoje de falar devagar, porque a Cláudia, que está com a gente lá do México, a Cláudia entende português, mas aquela coisa, né? Quando a gente também vai para algum país de outra língua, é sempre bom que os nossos interlocutores falem um pouco mais devagar para que se entenda. A Cláudia vai falar em espanhol quando for o momento dela falar, e aí eu combinei com ela que ela também vai falar devagar para que a galera aqui do Brasil, do Rio Grande do Sul, possa entender. Deixa eu dizer então que a Cláudia é parte da feira Multitrueque e da rede Ecomum, lá da Cidade do México, então vai compartilhar um pouquinho da experiência dela lá. E a Catiúcia, aqui de Porto Alegre, é parte do grupo de economia solidária Misturando Arte e também do Banco Cascata. Gente, eu peço licença para fazer uma breve introdução aqui do tema, mas pensando assim, em alguns comentários introdutórios, mas numa perspectiva um pouco mais ampliada. Eu queria responder a pergunta que a Karen, que é também, né, parte do Grupo Araçá, fez na nossa lista de e-mails sobre esse nome, né, Bem Viver. Então a Karen perguntava se a perspectiva do bem viver era a mesma do Alberto Acosta, né, que tem escrito algumas coisas já sobre isso. Quem sugeriu esse nome foi a Rosana, a grande parceira, camarada, que é parte do Grupo Araçá também, e eu não conversei sobre isso com a Rosana, mas eu conheço a Rosana, eu posso imaginar a filosofia que ela acredita e a visão de mundo que ela tem, e a gente compartilha muito disso. Então eu vou fazer aqui rapidinho os comentários e dizer que sim, que essa perspectiva, o nome dessa nossa série de lives, né, Passos para o Bem Viver, tem sim a ver com essa filosofia do bem viver, que é defendida pelo Alberto Acosta, mas que é defendida por outros também. Eu tomei cuidado de anotar aqui alguns nomes, então já fica como dica aí de leitura, né? Dica para quem quiser ir atrás, conhecer um pouco mais.
tem uma série de outros autores e autoras, eu vou citar alguns deles, né? O Arturo Escobar é um deles, né? Junto com o Alberto Acosta, mas também o Henrique Dussel, que é um argentino que vive no México já há bastante tempo, mas também uma série de mulheres, né? Destacar mulheres. Hoje a gente vai aprender, sem dúvida nenhuma, muito com a Cláudia, muito com a Catiúcia. Então, tem uma série de mulheres que também vem refletindo sobre esse tema. Muitas delas, né, mulheres e homens, mas muitas das pessoas que estão refletindo sobre isso, ou vão falar de bem viver, ou vão falar do comum, né, da perspectiva do que é comum, do que é bem comum, assim como também outros vão preferir falar sobre autonomia, na pegada da autonomia dos povos originários, né, dos povos indígenas. Então são todos termos, conceitos que se entrelaçam, que passam perto um do outro, quando não dizem a mesma coisa, né, literalmente. Deixa eu dizer então das mulheres, pelo menos, né, assim, algumas que eu tomei cuidado de listar aqui, a Raquel Gutierrez e a Mina Navarro, que são lá do México, lá da BUAP, do estado de Puebla, a Silvia Federich, né, que é um pouco mais conhecida, a Rita Segato, a Ana Esther Cessenha, que é também outra professora que é lá do México, daí da UNAM, da Cidade do México. Então tem uma série de autoras e autores que já vem discutindo esse conceito, e que, assim, em linhas muito gerais, né, gente, eu fico pensando que para a gente pensar no bem viver, a gente precisa primeiro fazer uma crítica, né, à nossa forma de viver nesse sistema que a gente está organizado, que é uma forma de viver que não respeita a reprodução da vida, que não respeita relações sadias entre humanos e a natureza. Então, mais do que qualquer coisa, pensar pela perspectiva do bem viver, sem dúvida nenhuma, é pensar por uma perspectiva de integração com a natureza, de relações sociais entre humanos que sejam livres de opressões, né, de situações que causam sofrimento para um dos lados nas relações. Então, pensar bem viver é criticar esse sistema que a gente vive, é criticar o capitalismo, e é pensar, com a ajuda dos ensinamentos e das culturas ancestrais, como que a gente pode atualizar isso para o nosso contexto de hoje, né? Que é um contexto das metrópoles, dos grandes centros urbanos. Eu acho que a Cláudia tem muito para nos ensinar na fala dela hoje de manhã, porque eu conheço já um pouco a Cláudia do tempo que estive lá no México, né? Então, junto com o professor e ativista, né, Luiz Lopes Llera, que é um grande nome lá da crítica ao capitalismo e da busca de outras formas de viver lá no México, estão construindo, tanto de forma concreta como de forma prática, uma outra perspectiva de vida. Assim, obviamente, como a Catiúcia, né, aqui mais pertinho da gente, que já está há bastante tempo engajada com o movimento de economia solidária, com a experiência no grupo de trabalho dela, que é o Misturando Arte, e mais recentemente, mas que também com muita coisa para contar, sobre o Banco Cascata. Deixa eu, então, gente, ir passando aqui, já vou passar em seguida a palavra para a Cláudia, mas deixa eu dizer que eu acho que a gente vive um momento. Outro dia eu estava acompanhando uma live de um outro autor, que é dessa mesma galera, assim, né? Tem toda se chama aí na sociologia política, uma perspectiva do pensamento decolonial, né? Então aí tem um monte de outros autores, então entre eles o Walter Mignolo, o Aníbal Quirrano, que são autores que estão fazendo essa crítica também, não é, da colonialidade do poder, do ser e do saber. E tem um deles que é o Edgardo Lander, que é um venezuelano. Outro dia eu estava assistindo uma live com ele, e ele falava sobre a gente ter a necessidade de, nesse momento histórico, mas não só nesse, né, nos tempos que passaram também, e muito provavelmente nos tempos que estão por vir, de a gente olhar para a realidade social a partir de duas diferentes referências de tempo, né? Uma delas é o tempo imediato, o tempo das urgências,
e a outra é o tempo histórico, né? O tempo de longo prazo, que a gente poderia chamar também, sei lá, de tempo antropológico, alguma coisa por aí. Mas fazer essa divisão, gente, para a gente perceber que no que toca a esse tempo imediato, nesse tempo urgente, tem coisas que não podem esperar, né? E aí eu sou obrigado a fazer um comentário assim que tem mais a ver com política institucional e dizer que nessa perspectiva desse tempo imediato, urgente, o Brasil não pode continuar com o Bolsonaro, né? O Brasil está passando por um momento crítico, o Bolsonaro, na sua inação, né? Ou seja, por não fazer nada diante desse grave problema mundial que a gente vem enfrentando, o Brasil hoje já é, sem dúvidas, o país com a situação mais crítica em relação à pandemia, mas o Bolsonaro também é entusiasta do assassinato da nossa Amazônia, né, do assassinato e da exterminação dos nossos povos originários, dos nossos povos indígenas aqui do Brasil. Então, do ponto de vista desse tempo imediato, desse tempo urgente, seria bem importante que a gente estivesse sempre engajado em processos políticos, né, para, nesse momento, derrotar Bolsonaro e dizer acabou Bolsonaro, fora Bolsonaro e Mourão, porque é por aí. E aí a gente teria uma discussão longa aqui, que obviamente não vamos fazer hoje, né, sobre tática, sobre estratégia, se a gente vai pela via dos partidos ou não, em quais movimentos sociais a gente se engaja. Então tem toda uma discussão aí que não é em momento oportuno a gente pode fazer. E o outro tempo, gente, daí assim já vou passando realmente para a fala das meninas, é o tempo histórico, é o tempo de largo prazo, né, de longo prazo, que é o tempo em que a gente vai construindo as nossas relações no território, tecendo as nossas redes, e é aí que entra o Araçá, né, é aí que entra o Grupo Araçá, que para quem ainda não conhece e está nos assistindo, é um grupo de consumo responsável, que faz um trabalho muito bacana, que em linhas assim super gerais e sintéticas junta produtores e produtoras aqui da região com consumidores que se preocupam, não é, com o meio ambiente, com as relações sadias de trabalho, livres de exploração. Então, assim, na avaliação que eu faço, a experiência do Araçá entra nesse segundo momento, nessa segunda perspectiva de tempo, que é esse tempo mais do cotidiano, do fazer e da construção de relações no mundo da vida, daria para dizer, né? Assim, no cotidiano dos nossos territórios e das redes que a gente tem. O Grupo Araçá já vai completar 5 anos esse ano, então já é uma experiência aí que tem, uma história para contar, e a gente, antes de mais nada, antes de entrar no tema propriamente dito, deixo o convite para quem ainda não conhece o Grupo Araçá, que nos procure. Enfim, o Grupo Araçá em si não tem redes sociais, mas a Feira Viva tem, e a Feira Viva pode ser a ponte, mas também a gente tem lá a nossa página no Cirandas, cirandas.net/NH, lá é possível nos encontrar. Então, gente, falei aqui sobre o bem viver, falei sobre os 2 tempos e falei também o que é o Araçá. Então vamos lá, a gente vai ter mais 2 lives como essa, né? Então essa sobre moeda social, uma próxima sobre Banco do Tempo, bancos de tempo. Eu sei que lá no México essa experiência também já está rolando, já existe. E depois mais então uma terceira de novo sobre moedas sociais e comunitárias. Eu vou passar, assim como de costume, a gente passar a palavra primeiro para quem vem mais de longe, né? Para quem está mais distante. Então, eu vou passar primeiro a palavra para a Cláudia. Cláudia, tu terás mais ou menos 20 minutos, tá? Para fazer uma apresentação da tua experiência, uma fala. Seria legal, obviamente, tu contar aí as coisas que mais te tocam, que mais te chamam a atenção da tua experiência, e eu só pediria assim que, se tu pudesse dar uma atenção para nos contar também sobre as dificuldades, sobre quais são os desafios para as continuidades dessa experiência e das tuas experiências aí,
porque a gente sabe que, ao mesmo tempo que a gente está construindo, o sistema está nos pegando, né? O sistema está nos tentando fazer com que a gente desista e que a gente deixe para depois essas experiências que são experiências libertárias e revolucionárias e emancipatórias. Então tá contigo, Cláudia, eu vou controlar o tempo e quando estiverem faltando 5 minutos, eu te dou um aviso aqui para que tu possa organizar aí a tua fala. Muito obrigado mais uma vez por estar com a gente e agora está contigo. Bom día, buenos días a todos. Pues me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Yo visité Brasil en 2 ocasiones, ya hace 10 años y otra hace 8, pero me vengo con recuerdos muy lindos de esa visita a Brasil. Y bueno, voy a hablar despacio espero que me entiendan bien el español. Yo ahorita entendí el 99% de lo que decía Gustavo. Y bueno, pues por supuesto iniciar con toda nuestra solidaridad para lo que está viviendo justo Brasil con este presidente nefasto. Muchos en México pues hemos extendido esa solidaridad de diferentes formas y bueno, pues lo seguiremos haciendo. Y creo que una parte justo fundamental es esta, es la de compartir nuestras experiencias y compartir las prácticas comunitarias, autónomas, hacia un buen vivir, de la manera en que gusten llamarlo. Justo me parece muy interesante cómo inició Gustavo, porque creo que nuestra experiencia, que yo tengo unos 12 años promoviendo economías solidarias y monedas comunitarias, esta experiencia se ha enriquecido de muchas teorías en el mundo. Hemos tomado cosas de la economía feminista, hemos tomado cosas del buen vivir, del decrecimiento, hemos tomado también de teorías mismo muy mexicanas como el autonomismo, la autogestión, que pues nos le enseñaron los zapatistas, por supuesto de muchas prácticas indígenas, la economía del don. También ya lo mencionaba Gustavo, en Oaxaca, en Puebla, ha habido una corriente que ha teorizado sobre la manera en la que comunidades indígenas practican formas organizativas y eso se le ha llamado comunalismo. Entonces, bueno, pues hay una serie de pensamiento en el mundo que me parece que eso es muy interesante, cómo quienes hacemos prácticas locales somos capaces de ir tomando elementos de esas diferentes formas y bueno, se va generando una práctica muy enriquecida. Y al final de cuentas creo que ese es nuestro, pues no sé, la parte importante de lo que estamos haciendo es que lo llevamos a cabo de una manera existencial, es decir, es parte de nuestras vidas, lo reflexionamos y después regresamos a la práctica, es decir, es un conocimiento vivo, es un conocimiento en constante movimiento y es un conocimiento que no se queda en las bibliotecas, ni en las tesis, ni en las universidades, sino que está funcionando justamente para nuestra propia vida cotidiana. Entonces, esto para nosotros ha sido fundamental. El punto donde iniciamos es la vida cotidiana, es preguntarnos cómo queremos vivir, qué tipo de alimentación queremos tener, qué tipo de transporte queremos tener, qué tipo de salud queremos tener, qué tipo de relaciones afectivas queremos tener, qué tipo de cultura, qué tipo de educación, etcétera, etcétera. Es decir, es repensar toda la vida cotidiana en toda su integralidad y pensarla justamente como cómo vamos a satisfacer estas necesidades, empezando por la parte de la autosuficiencia y por otro lado de lo comunitario. En ese sentido, una palabra clave para nosotros ha sido la interdependencia. Lo que estamos buscando es crear redes, grupos o comunidades interdependientes, es decir, donde las personas
necesitemos unas de otras para satisfacer nuestras necesidades. Y estamos conscientes que en la medida en la que nos volvamos más interdependientes entre nosotros, podremos ser a su vez más independientes del sistema. En la medida en la que nuestra interdependencia se cohesione, se vuelva más fuerte, podremos descartar un montón de productos y de servicios y de ofertas que el sistema te ofrece. Entonces, esa ha sido de alguna manera la estrategia a seguir. Y eso lo tomamos de la economía feminista, hablar de interdependencia entre humanos y de ecodependencia con la naturaleza. Y bueno, para generar esta comunidad de interdependencia, una segunda palabra que ha sido fundamental es la de prosumidor. Nos hemos pasado de ser consumidores a ser prosumidores. E igual, hemos pasado de ser simples productores a ser prosumidores. La palabra prosumidor la creó o es un invento de Alvin Toffler en uno de sus libros, pero se ha convertido en una palabra clave para muchos grupos y redes de monedas sociales en América Latina. Nosotros en México la retomamos y le damos un sentido pues casi filosófico, porque no solo es un prosumidor, es aquel que se compromete a producir algo para satisfacer las necesidades de un grupo, un red o una comunidad. Esto a lo que él se compromete a producir implica cuidado, implica calidad, pero sobre todo implica que sea un producto que enriquezca en el mejor sentido de la palabra, es decir, que sea sano y que le contribuya en algo para las personas. Entonces, esto es algo bien interesante porque eso de alguna manera nos da una especie de filtro de qué tipo de productos son los que se tienen que ofrecer dentro de este sistema. Y si no, pues digamos que nuestra idea es que sean productos sin explotación, sin abuso, que sean lo menos contaminantes posible, que no lleven tantos químicos, para las personas, la salud de las personas y para la salud del planeta. Pero también no solo nos enfocamos a cuestiones alimenticias o materiales, también hay una oferta de servicios y de saberes importante. Pero bueno, el prosumidor no solo se compromete a producir para esta comunidad, sino que también se compromete a consumir lo que hay en la comunidad. Y esto ha sido algo fundamental, verdaderamente importante, no solo porque nos obliga de alguna manera a cambiar hábitos de consumo, a ni modo, o sea, preferir el pan de mi comunidad, aunque me guste más el pan de una panadería convencional, es hacer del consumo una decisión política, o sea, hacer del consumo una decisión consciente, en donde no solo está el gusto por el sabor, sino que incluso está la construcción organizativa de algo, ¿no? Entonces, eso me parece muy importante. Pero en esto de consumir local y producir local, hay una parte que a mí me parece importantísima y es un cambio de paradigma fundamental. Cuando estamos produciendo y consumiendo local, estamos abandonando la idea de mercado anónimo. Estamos abandonando la idea de producir para quién sabe quién, o sea, para un gran mercado en donde la finalidad es acumular capital, acumular dinero, vender mi producto y obtener dinero. Acá eso cambia, ese paradigma cambia para yo voy a producir para una comunidad, o sea, voy a producir algo que satisfaga a alguien. Y eso nos brinda mucha dignidad. O sea, eso nos da un elemento humano importantísimo, pero además, en este tipo de grupos como el que nosotros tenemos, tú produces para consumir. O sea, lo que vas a llevar dentro del grupo es justamente para poder obtener los productos y servicios de los demás. No estás produciendo para obtener dinero, sino estás produciendo para obtener satisfactores de vida.
Y eso es el paradigma que queremos romper. Para mí hay muchos tipos de economías, se les han llamado economías solidarias, economía, pues ya lo decía, feminista, o sea, no sé, economías transformadoras. Ahora hubo recientemente un foro en España. Bueno, se le puede llamar de muchas maneras, pero para mí algo fundamental es que la diferencia entre la economía capitalista, patriarcal, neoliberal, tecnofinanciera, igual, la característica que queramos resaltar con este otro tipo de economías solidarias, transformadoras, alternativas, es que las primeras ponen el dinero en el centro, ponen el capital en el centro, mientras que nosotros ponemos la vida en el centro. Por ende, el dinero se convierte solo en un medio, no en un fin. El dinero se convierte solo en un medio de intercambio. Y como tal, como medio de intercambio, podemos nosotros crearlo. Podemos crear diferentes medios de intercambio para satisfacer nuestras necesidades. Y eso cambia todo el paradigma, cambia la idea de riqueza y de pobreza. Ya no es rico el que tiene más dinero, es rico el que tiene aire limpio, el que tiene agua limpia, el que tiene relaciones afectivas sanas, el que tiene salud, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en este camino hacia el buen vivir, un punto clave es que el dinero deje de ser un fin y se convierta en un medio de intercambio, en el medio con el cual podemos obtener los satisfactores. En cuanto a nuestra experiencia, ese ha sido el punto fundamental. Por ende, la Michuca, que esa es una de las monedas que ahorita comentaba Gustavo que nosotros tenemos. Les voy a mostrar aquí mis Michucas. Con estas, pues yo compro, espero que se vean bien. Estas son mis monedas. Y bueno, pues con estas yo compro, adquiero un 70-80% de los satisfactores de mi vida diaria, ¿no? Hay cosas, por supuesto, que no puedo utilizar con estas monedas, que son pues parte como de, no sé, el transporte público, la renta. Todavía hay muchas cosas que no puedo comprar con mi moneda comunitaria, pero casi el 100% de mis alimentos, de la salud, de cosas para mi casa, las consumo con la moneda comunitaria. Y bueno, esta moneda nosotros le llamamos justo comunitaria por esto que les explicaba, porque nuestro objetivo es crear prácticas comunitarias y es una moneda basada en el crédito. Esto significa que nosotros nos damos a nosotros mismos un crédito. Y bueno, crédito nosotros lo definimos desde su etimología como creer, es decir, creer en el proyecto, creer en la comunidad, creer en nosotros mismos. Esto es muy importante porque uno de los desafíos, ahorita que decía Gustavo, de los desafíos que hemos tenido, pero en general de las monedas, es la aceptación. Es decir, que la moneda se acepte y que yo cuando reciba el pago por un producto que estoy ofreciendo, decida aceptar la moneda comunitaria. Esto solo es posible cuando de verdad hay confianza en el proyecto. O sea, cuando yo decido, cada vez que yo decido aceptar la moneda, es confirmar el compromiso de ser parte de esto y de estar construyendo esta alternativa. Eso es a lo que nos referimos con confianza, con ir desarrollando, es como un músculo social. Entonces, en la medida en la que vamos ejercitando esa confianza, es cuando verdaderamente nos convertimos en sujetos colectivos, nos convertimos en una comunidad. Y esa confianza, pues está basada en esa parte, digámoslo así, política, pero también en una parte material fundamental. Y es que esa moneda yo la pueda gastar en cosas que me sirvan. Entonces, un grupo de moneda comunitaria, una comunidad de moneda comunitaria, tiene que tener una diversidad de productos y servicios que atienda a las necesidades de quienes participan en ella.
para que sea verdaderamente funcional. Uno de los problemas más comunes en las monedas comunitarias es que las ofertas son muy limitadas o que se repiten muchos productos. Entonces tenemos que encontrar siempre la manera de diversificar en lo posible. Eso, bueno, nosotros tenemos ya con la Mixuca, tenemos 10 años y los primeros años fueron muy difíciles porque pues solamente encontrábamos productos como artesanías, cosas de segunda mano. Era muy difícil rescatar las capacidades productivas para personas que viven en la ciudad. Yo estoy en la Ciudad de México, una ciudad pues muy grande, ustedes sabrán, y pues acá no es tan fácil que las personas siembren sus alimentos o que produzcan cosas básicas. Entonces tuvimos que hacer todo un esfuerzo los primeros años para incentivar la producción, desde generar panaderías, pequeñas panaderías artesanales, ver cómo hacemos para hacer tortillas. Acá en México la tortilla es básica. Entonces, si no había quien hiciera tortillas, pues hay que buscar a alguien que haga tortillas. Nos vinculamos con huertos urbanos. Ahorita ya hay huertos urbanos que nos ofrecen sus productos como parte del sistema y eso pues nos da muchas verduras, hortalizas. En fin, o sea, fue toda una labor de incentivar el volvernos consumidores, el producir nosotros mismos lo que necesitábamos. Y ahorita ya estamos, después de 10 años, vinculando a campesinos lejanos y cercanos para traer cosas que definitivamente no podríamos producir en la ciudad por el clima o por el territorio, ¿no? Que aquí está muy limitado el terreno para sembrar. Bueno, regresando al tema de la moneda, les decía que el crédito es fundamental. Entonces, al inicio de nuestro ciclo, nosotros nos dotamos de estos vales, nos damos una cantidad de vales, perdón, nos dotamos de estos vales y con estos nosotros compramos y al mismo tiempo recibimos. La consigna en Mixuca es recibir al 100% la moneda. Hay muchas experiencias que la reciben al 50% o al 20%. Nosotros hemos impulsado para que sea al 100%. Esto porque sabemos que hay que darle mucho crédito a la moneda. Es decir, hay que verdaderamente confiar en ella y no la queríamos como una especie de vale de descuento, porque eso también suele suceder en muchas experiencias, que la moneda se convierte en una especie de descuento al precio. Entonces, en lugar de que me salga en 20 reales o en 20 pesos, pues me salen 18. Entonces, se me descontó un porcentaje por moneda comunitaria. Nosotros queríamos darle un Cláudia, valor completo. Sí. apenas para te informar que seriam 5 minutos mais. Ok, 5 minutos, sí, perfecto. Bueno, entonces, pues la moneda nos la otorgamos al principio del ciclo y al final del ciclo todos regresamos la misma cantidad de moneda que se nos otorgó en un inicio. De tal manera que durante el ciclo, que generalmente es de un año, nosotros solamente la usamos para intercambiar, para comprar y para recibirla, pero al final entregamos la misma cantidad, sin interés y, digámoslo así, sin deuda, más bien como crédito, como confianza. Y esto es importante porque justo lo que queremos enseñar, este tipo de experiencias también son laboratorios vivientes, son talleres existenciales, es que pues el objetivo de esta moneda no es acumularla, no es más rico el que tiene más Mixucas. Por supuesto, estamos generando un sistema sin interés y sin deuda. Y al final, lo importante simplemente fue que te sirvió como una herramienta para poder intercambiar productos con los demás. Nuestra moneda tiene varias características, ya no me va a dar tiempo de comentarles todas, pero una de ellas es que se firma en la parte de atrás.
ahí ustedes van a ver un par de firmas. Cada vez que alguien la acepta, nosotros firmamos la moneda. Esta firma nos ayuda mucho para varias cosas. Uno, esto que les decía del mercado anónimo. Nosotros cada vez que firmamos la moneda ponemos el nombre. Aquí yo estoy viendo Woutly, varias iniciativas. Entonces yo sé por quiénes pasó la moneda. Pero además me sirve para contabilizar el valor. Al final del ciclo, yo sé cuántas transacciones se hicieron con la moneda comunitaria. Entonces, entre todos podemos conocer la riqueza generada en moneda comunitaria. Podemos conocer cuánto dejamos de utilizar dinero. Entonces, por ejemplo, al final del año podría yo decir que entre todos los compañeros del grupo dejamos de utilizar 5,000 pesos en pesos y en su lugar utilizamos 5,000 en moneda comunitaria, ¿no? Entonces, la firma es como recalcar el vínculo que estamos haciendo cada vez que la firmamos. Nosotros hablamos de que hay un valor de uso, por supuesto, de los productos, hay un valor de cambio, pero también hay un valor de vínculo. Este valor de vínculo se da cuando el producto que yo estoy ofreciendo encuentra en alguien su casa, su nueva casa, ¿no? La satisfacción para la cual está hecho. Y ahí en ese momento es cuando se da el vínculo entre dos personas. Y la firma de la moneda simboliza ese vínculo. Entonces, toda la contabilidad que hacemos del valor no es una contabilidad solamente matemática, es una contabilidad de esa confianza, de ese vínculo que estamos generando entre nosotros. Para terminar, no sé, creo que ya estoy en el tiempo, decirles que nosotros contemplamos en este tipo de iniciativas pues por lo menos 3 tipos de economía con las cuales siempre estamos, hay interfaces y siempre estamos entre esas 3. Uno es la economía capitalista, no podemos salir de ella, muchos de los insumos de lo que producimos vienen de allí y eso lo reconocemos, necesitamos pues dinero convencional para seguir funcionando, entonces tenemos un pie dentro del sistema convencional. La economía solidaria o la economía equitativa basada en nuestra moneda y en todos estos valores que les acabo de comentar, esa es la que estamos construyendo, es nuestro objetivo y es como de alguna manera nuestra dirección. Pero una tercera economía que siempre contemplamos porque es fundamental y porque sin esa no tendría sentido la economía solidaria, es la economía de la gratuidad, la economía del don. Y también sabemos que existe un montón de trabajo voluntario, de trabajo cotidiano que se hace de una manera, digámoslo así, gratuita, es decir, sin contabilizar el valor. Y eso también lo hemos retomado mucho de la economía feminista, pero también de las prácticas indígenas. Entonces, la economía del don también en cada uno de nuestros ejercicios está presente y la economía del don nos ayuda a no contabilizarlo todo. O sea, hay cosas que no tienen precio. Nosotros siempre decimos en español, no sé si en portugués se entienda, pero pasar del precio al aprecio. Es decir, de la contabilidad fría y matemática de las cosas a el cuidado, la ayuda mutua, el cariño que se generan en este tipo de prácticas. Entonces, pues de nada sirve tener una economía equitativa o solidaria si vamos a seguir bajo la lógica del cálculo y la lógica de yo ganar más que el otro, ¿no? De lo que se trata en realidad y el verdadero cambio es cuando nos convertimos verdaderamente en grupos de cuidado mutuo, de ayuda solidaria y donde el dar, el compartir, se vuelve algo inherente a los participantes de ese grupo. Muito obrigado, Cláudia. Deixa eu te dizer que o pessoal aqui que está comentando na transmissão do YouTube
tá fazendo comentários muito entusiasmados, tá todo mundo muito contente e muito feliz com o que tu acaba de compartilhar com a gente. Então, muito obrigado. Gente, para quem está nos assistindo, quem tiver alguma pergunta, alguma questão para a Cláudia e também para a Catiúcia, que vai falar agora, pode colocar a pergunta aqui nos comentários do YouTube, porque aí eu vou organizar de no final a gente poder fazer uma rodada de perguntas para elas. Cláudia, eu fico pensando, vou deixar como provocação, quando tu fala dessas 3 economias, a economia capitalista, que em alguma medida a gente ainda está insertado nela, né? A economia solidária ou equitativa e depois a economia do dom, que aqui em português a gente chamaria de economia da dádiva. Isso me parece um caminho, né? A gente está na capitalista para superar, na economia solidária equitativa como transição e talvez o lugar de chegada seja a economia do dom, a economia da dádiva. Quem sabe, né? Eu acho que fica aí para a gente pensando. Catiúcia, então tá tudo contigo. Vou também te avisar quando tiver faltando 5 minutos, se tu usar todo o tempo, e aí a gente depois então faz uma rodada final de perguntas que aparecerem lá no YouTube. Tá contigo. Gente, eu só vou ali pegar um café, então vou sumir um pouco aqui da transmissão, mas já volto, tá? Bom dia a todas, a todos. Um salve aí para a Cláudia, um prazer estar com ela aqui nessa live, né? Espero que depois desse Covid, né, possamos aí nos encontrar algum dia em alguma luta. Valeu pelo Comanche aí para a Feira Viva, né, para o Grupo Araçá. São várias experiências, né, que vão se ligando pelo teor que elas têm, pela ligação que elas têm umas com as outras, né? E espaços como esse, né, para a gente estar conversando sobre isso é super importante, né? Escutando a Cláudia, assim, a nossa experiência está bem aquém ainda, né? Mas a gente está na luta e acredita nesse bem viver, né? Acredita nessa outra forma de se organizar e de se organizar para o trabalho, das relações econômicas e de viver a vida, né? O que é muito importante. Bom, vou começar falando, né, sobre o Misturando Arte, que é um grupo de produção, né, com materiais a partir do reaproveitamento de materiais, né, e ali, esse grupo, há 14 anos, ele conhece a economia solidária, esse outro jeito, né, de ver as relações econômicas, a sua produção, o seu jeito enquanto trabalhadora, né, para que serve o meu trabalho, para quem que ele serve, né, isso é uma das coisas que a gente sempre pensa, assim, né, que a gente sempre pensou, assim, com a questão do Misturando. Conhecendo toda essa história da economia solidária, né, sobre a autogestão, sobre o cuidado com o meio ambiente, a solidariedade, tudo isso, né, a gente sempre queria partilhar isso com a nossa comunidade, já que num grupo de produção fica meio restrito àquelas pessoas que querem produzir coisas e trabalhar e tal, né. E daí, em 2015, o NEGA, que é o Núcleo em Economia de Gestão Alternativa, nos apresentou um projeto que trabalha território e nos apresenta a história do banco, né? Naquele momento, né, e até hoje foi o que a gente encontrou para estar partilhando esse outro jeito de se organizar com toda a comunidade, né? De conseguir levar essas práticas para dentro da vila, né? Aqui a gente está na periferia de Porto Alegre, na encosta do morro aqui da Embratel, das antenas, né? Nós somos 6.000 habitantes, né? Maioria mulheres aqui, né? A gente fez um mapeamento algum tempo atrás, maioria mulheres, né? E foi a forma que a gente encontrou de estar articulando toda a comunidade em volta da ideia da economia solidária.
E junto com o Negra, então, daí a gente chamou outras entidades aqui da comunidade, a creche, a escola, o pessoal do PSF, outros grupos, né, a Associação dos Educadores Populares de Porto Alegre. A gente sentou e conversou e resolveu, então, embarcar nessa ideia, nesse primeiro momento lá em 2016. Né, tivemos o apoio da Solange Manica aí para conseguir construir a nossa moeda, né? Nós ainda trabalhamos com um bônus social, tá? Que é um bônus, né? Que a gente fez para poder usar nas feiras, né? Que é onde a gente faz as trocas. Aqui a nossa moedinha, não sei se vai dar para ver aqui, sou meio ruim na câmera, nosso morrinho, tá? Aqui um carimbo, né? Para dizer que ela vale. Esse bônus a gente entrega na Feira de Economia Solidária, onde as pessoas vêm, trazem produtos, serviços, e a gente vai e a gente troca ali, né? Daí a gente procura fazer outras articulações também para estar fortalecendo esse espaço, né? Com os grupos do MST que a gente tem contato, às vezes a gente consegue arroz, né? Consegue alguma coisa de alimento que é muito importante aqui para nós. E ali as pessoas vão, né, com o seu dinheiro, com as suas coisas, começam a trocar. E ali a gente aproveita o momento para estar conversando com elas, né? Essas feiras também promovem oficinas, onde a gente conversa sobre o bem viver, onde a gente conversa sobre autogestão, sobre outra forma de se organizar para o trabalho, né? E é muito engraçado, assim, porque a gente vê as pessoas, assim, chegando com tipo, ai, da onde que vocês tiraram essa ideia? Ai, que legal, eu nunca pensei que eu ia conseguir trazer um tênis que eu não uso mais e conseguir fazer minha unha com a manicure, né? Então, a gente acaba levantando coisas nas pessoas, e eu não sei, com certeza aqui na periferia a gente está muito ligado só no trabalhar, ganhar sua grana, né? Assim que quando vem essas outras ideias que a gente vai fazer alguma coisa que não tem o dinheiro, isso nos surpreende muito, assim, né, porque aqui está tudo muito marcado na coisa da grana, né, e daí é uma experiência, assim, muito, muito legal, assim, né, a gente faz as feiras também junto com a escola, onde a gente começa a trabalhar isso com as crianças, né, então tem um momento que as crianças do ensino fundamental vão lá, fazem as suas trocas, a gente fomenta que eles troquem, né, então é isso. O nosso banco, ele não funciona ainda com crédito financeiro, ele não tem essa parte mais econômica mesmo. Costuma dizer que nós somos um banco de saberes e ações, né? Porque o que a gente tem conseguido fazer aqui é reunir pessoas para ter ações. Por exemplo, na época de Covid, a gente já doou mais de 10 litros de sabão, doamos mais de 60 barras de sabão para os catadores, sabão para ocupação, né? Então, é um banco de ações, né? Por enquanto, a gente não teve apoio público, assim, essa é uma das coisas que, depois que entrou também o Temer, todo esse desgoverno, a gente acabou perdendo as Senais, então a gente não tem dinheiro, né, e a gente nunca quis virar um operador financeiro. Aqui no Brasil, muitos dos bancos comunitários que existem, eles acabam se juntando em volta dessa coisa que é tipo uma lotérica, né, que tu paga contas na comunidade e tal, que isso acaba gerando um dinheirinho para o banco, mas isso também dá um custo muito alto, assim, de pessoal, né, e por mais que quem é do banco trabalha voluntariamente, né, nas feiras, por exemplo, quem vai ajudar a montar e participar da feira ganha ali 20 antenas, você tem direito a usar 20 antenas ali, trocar dentro da feira, em serviços ou produtos e tal, né, e trabalhar com o operador financeiro, isso dá um desgaste bastante, assim, tanto de estrutura física, quanto de pessoal, assim, e os relatos dos bancos é que isso toma muito tempo, e o que é a história do banco acaba que tu não consegue fazer. Então, a gente optou por não operar financeiramente, isso é meio ruim, porque, tipo, aqui a gente entende que um crédito solidário, para as pessoas que agora, na época de Covid mesmo, estão fazendo muita comida para vender, entregando que isso seria uma boa, né, mas a gente optou por não fazer isso ainda do crédito financeiro. Que mais que eu poderia dizer para vocês?
Eu acho, bom, essa história do Brasil aqui, né, que não tem apoio, isso é uma das coisas que é bem ruim, assim, né, porque a gente acaba tendo um apoio teórico da universidade, né, mas nessa coisa das contas, né, de um apoio financeiro para te fazer alguma coisa, a gente não tem, né, eu até queria ver com a Cláudia, né, se ela tem algum apoio do governo do México, lá como é que é essa coisa deles, né, que eu acho que seria bem importante que ela conta um pouquinho. O que mais que eu poderia dizer para vocês? É isso, continuamos na luta com a história do banco aqui, estamos um pouco devagar em função do Covid, né? Mas estamos tentando fazer as nossas ações de acordo com as nossas pernas. Só para contar uma coisa para vocês, no começo do banco, a gente tentou fazer o lastro, que era para começar a dar o crédito produtivo para as pessoas. E o que a garrafa PET da comunidade, os vizinhos vinham e entregavam, a gente tinha 2 lugares que se podia guardar, e a gente foi, né, fazendo um dinheirinho com essa questão. Só que com a questão da burocracia também que isso envolve, formalização de uma associação e tal, a gente acabou tendo que gastar essa grana, e também porque a gente viu que o que a gente juntou, se a gente fosse emprestar, não ia ajudar o número de pessoas e, né, ia só mais nos atrapalhar. Eu acho que é um pouco isso, assim, não sei se como a gente quiser perguntar alguma coisa, tá? Legal, obrigado, Catiúcia. Apareceram umas perguntas aqui, tem pergunta para ti também. Cláudia está com a gente aí. Eu vou comentar algumas perguntas aqui, Cláudia. Eu acho que a gente pode seguir a mesma ordem, e aí eu faço, então, umas perguntas primeiro que apareceram para ti, Cláudia, e depois também que apareceu para Catiúcia. Então, Cláudia, apareceram aqui, deixa eu dizer muito obrigado para a galera, para o pessoal que enviou perguntas. Por enquanto, apareceram perguntas do Emerson Oliveira, da Rosana, da Zad, que é parceira também da Catiúcia lá, né, em Porto Alegre, e a Zad, então, fez uma para a Catiúcia e uma para a Cláudia. Deixa eu só... Tu tá por aí, Cláudia, nos escuta, não é? Sí, sí, los escucho. Bien, bien. Tá, muito bem. Sí, te escucho bien. Tá. Olha só. O Emerson pergunta, Cláudia, eu vou fazer as três perguntas para ti, e aí tu tenha toda a liberdade para responder elas aí da maneira que tu achar melhor. O Emerson pergunta como é tratado, como é feito o fechamento do ciclo, né? Se obrigatoriamente todas as pessoas têm que terminar, têm que acabar, né, com a mesma quantidade de moeda que começou, ou se uma pessoa começa com uma quantidade de moeda e pode terminar com outra. A Rosana pergunta para ti, Cláudia, como se forma o lastro da moeda? Como é feito o lastro, né? Eu não lembro agora se essa palavra é comum aí no México, lastro. Tu me ajuda, Cláudia. Tu entende lastro? Não. Bom, vou seguir aqui. Cláudia, se tu tiver dificuldade de entender a pergunta sobre o lastro, tu me avisa que a gente tenta resolver. E a Zad pergunta também para ti, Cláudia, sobre outras regiões do país, aí do México, que tenham moeda comunitária também. Se vocês participam de alguma rede de moedas comunitárias, se vocês têm trabalho em colaboração com outras comunidades de moeda comunitária, ou se é uma experiência mais isolada mesmo aí na Cidade do México, como que está essa questão das redes. São essas as questões, Cláudia. Sí, te entendí bien la primera y la última, pero la segunda se cortó y ya no entendí la segunda pregunta. No sé si me la puedes repetir. Sim, claro. A segunda é sobre o lastro.
antes de começar, né, o banco, você tem algum tipo de equivalência com os pesos mexicanos? A pessoa, para receber a moeda de vocês, ela precisa dar, em contrapartida, peso mexicano, ou ela pode dar trabalho, produção de alguma coisa? Como que funciona isso? Ok, sí, perfecto, ya. Bueno, sobre el tema del cierre, es realmente muy importante para nosotros esta característica. No todas las monedas comunitarias la tienen, de hecho, muy pocas que yo conozca tienen este mecanismo de cierre. Es más común, quizá ustedes han escuchado hablar del interés negativo o de la oxidación. Esto es que una moneda comunitaria, conforme va pasando el tiempo, su valor va disminuyendo. Esto se hace para evitar la acumulación de la moneda. Uno de los problemas más frecuentes de una moneda comunitaria es que la gente no la usa. La tiene como, la va reteniendo y no encuentra dónde usarla. Entonces, como uno de los principios de nuestras experiencias es que mientras más circula una moneda, más riqueza se genera, y el objetivo es obtener mayor riqueza circulando localmente, es importante generar mecanismos para que la moneda no se acumule, no se quede, sino más bien se use, se esté usando. En nuestro caso, lo que decidimos fue que la moneda solamente tuviera un periodo de vida. En este caso es un año. Y esto lo vemos también como un ciclo que nos permite morir y volver a renacer. Entonces, una cosa que bueno, en México existían monedas antes de nosotros, y algo que yo aprendí es que cuando una moneda comunitaria no tiene un cierre de ciclo y se extiende por 10 años, por 15 años, por 20 años, se descontrola un poco la moneda. Mucha gente por ejemplo, se suma y son directorios enormes de participantes que al final no están actualizados. Hay veces que ya es gente que ya está en el directorio, pero en realidad no participa. Entonces, el cierre del ejercicio nos permite una especie de empezar de nuevo. Y eso nos hace estar siempre muy actualizados, que la gente cada año vuelva a decir sí quiero participar. Y los que no quieran participar, pues digamos que cerraron su ciclo con nosotros. Entonces, eso nos permite tener una experiencia siempre muy real, que no está cargando con personas que están inscritas, pero en la realidad no están participando. Sobre lo que preguntaba de cómo se hace esto de que la gente regrese la misma cantidad de moneda. Esto también es algo importante, porque si una persona tiene mucho más moneda de la que se le entregó en un inicio, significa que vendió mucho, pero que compró poco. Y si una persona tiene muy poca moneda, menos moneda de lo que se le entregó en un inicio, significa que compró mucho y vendió poco. Y nosotros buscamos una economía del equilibrio, buscamos generar equilibrios. Esto significa, es una palabra clave, es reciprocidad. Entonces, en la manera en la que tú ofreces es de la misma forma en la que tú recibes. Entonces, el equilibrio de la moneda implica que tú tienes que ofrecer más o menos de una manera similar a lo que estás recibiendo de la comunidad. Por eso, si al final del ciclo tú entregas tu dotación más o menos igual que la que recibiste, significa que estamos manteniendo ese equilibrio entre lo que ofrezco y lo que recibo. En cambio, si acumulaste mucha moneda, tú estás ofreciendo mucho y estás recibiendo poco. Entonces, al final tenemos ciertos mecanismos que nos ayudan a hacer esos equilibrios. Si alguien tiene mucha moneda, los últimos meses incentivamos a esa persona
para que compre más productos de la comunidad. Y ahí empieza mucha creatividad. A veces alguien que se acerca ofrece un producto que no es muy demandado, que no tiene mucha demanda, pero entonces esa persona tiene que diversificar su oferta, tiene que ofrecer otro tipo de cosas, incluso tiempo, servicios. Oye, pues te ayudo a pintar tu casa o te ayudo a hacer otro tipo de cosas que a lo mejor no hubiera pensado, pero para aceptar moneda comunitaria. Entonces, se buscan este tipo de equilibrios, pero sí tenemos un monitoreo de la moneda a lo largo del ciclo. O sea, sabemos cuánta moneda tiene cada quien para irnos ayudando a llegar a ese equilibrio. Sobre el tema del astro, sobre el tema de la moneda, si tiene alguna equivalencia. Nuestra moneda está basada en el crédito, no está basada en dinero convencional. No tenemos reserva de dinero convencional. Nosotros nos dotamos de estos vales y lo que hay, lo que mantiene el valor de estos vales es nuestra confianza de que lo vamos a aceptar y los productos y servicios que nosotros ofrecemos. O sea, esa es la reserva. A nadie se le pide dinero para participar dentro de la moneda. Para participar, tú firmas una carta compromiso donde te comprometes a ofrecer los productos o servicios de determinado tipo, donde te comprometes a participar en las reuniones, donde te comprometes a ser parte de una comisión. O sea, es una carta compromiso en función de crear esta comunidad y al firmar esa carta compromiso se te entregan estos vales. Entonces, no hay dinero de por medio, pero sí nuestra moneda equivale o tiene una equivalencia en pesos. De tal manera que tú puedes poner los precios de tus productos en la moneda, en Mixucas, pero finalmente van a tener una equivalencia en pesos. No sé cuánto tiempo tenga, no voy a profundizar demasiado en esto, pero hay varias funciones de una moneda. Una es, evidentemente, circular, es decir, facilitar los intercambios. Pero otra función de la moneda es apreciar las cosas, es decir, darles un precio a los productos o servicios. Y bueno, desafortunadamente, los precios que hoy existen en el mercado son muy especulativos y toman en cuenta todas las deficiencias del sistema económico, es decir, están puestos con inflación, con el interés de la moneda, etcétera. Y uno de los grandes retos de las monedas comunitarias es poder apreciar los productos, ponerles precio a los productos de una manera diferente. En eso los bancos de tiempo han avanzado mucho, porque la manera en la que ellos valoran los intercambios es a través de la hora. Es decir, la hora es su unidad de cuenta, es la manera en la que valorizan las cosas, ¿no? Las monedas comunitarias todavía aprecian los productos, les ponen precio de acuerdo al valor en el mercado. Pero hay iniciativas, hay teorías de que se deberían de poner los precios, por ejemplo, en función de la huella ecológica, es decir, de la cantidad de energía que gasta en producirse algo, o en función de la huella hídrica, de la cantidad de agua que se gasta en producir algo. Nosotros tenemos unidades de cuentas más filosóficas. La unidad de cuenta de la Mixuca es la alegría. Nosotros decidimos pensar en valorar los productos en función de la alegría que nos produce hacerlos y ofrecerlos. Entonces, nuestra manera, digamos así, de valorar lo que hacemos es a través de las alegrías. Ahora, en México hay un dulce que se llama alegría, que es un dulce tradicional. Y bueno, ese dulce equivale a 5 pesos. Y entonces nuestra Mixuca equivale a 5 pesos, ¿no? Esto de tener una unidad de cuenta nos ayuda porque nos volvemos de alguna manera soberanos con la equivalencia que tiene nuestra moneda con la moneda convencional. Entonces nosotros ahorita decidimos que son 5 pesos, pero igual podemos decidir
que puedan ser 10 pesos o 15 pesos la equivalencia. La mayor parte de las monedas está ligada directamente. Una michuca, un peso, ¿no? Por ejemplo. Pero nosotros decidimos sí tener una diferencia para poder tener esa soberanía. Bueno, pues eso es. Y la última creo que era sobre nuestras relaciones con otros grupos. En la Ciudad de México tenemos algunos otros compañeros que participan dentro de diferentes experiencias. Llevamos ya 3 años que nos reunimos de manera anual para platicar sobre nuestras experiencias. Hasta ahorita ha sido principalmente una relación de conocimientos, de cómo nos va. No hemos llegado a entablar como intercambios entre monedas, pero nos conocemos muy bien, somos amigos y bueno, también le dedicamos mucho tiempo a dar talleres, a hacer como materiales para difundir estas ideas y eso también lo compartimos entre todos, ¿no? La parte como pedagógica y la parte de estrategia política, pero no hemos podido hacer intercambios económicos. Antes ainda de eu passar para as perguntas para a Catiúcia, vamos aproveitar, Cláudia, apareceu mais uma pergunta aqui, 2 pessoas fizeram uma pergunta muito parecida. A Ana Mercedes, que é uma professora, uma militante aqui da Economia Solidária, aqui da nossa região, e também a Josinete, elas estão perguntando, Cláudia, quantas pessoas, mais ou menos, estão envolvidas na experiência aí de vocês, e se tem uma base territorial bem definida, né, ou se são pessoas assim de regiões diferentes aí da Cidade do México. Acho que daí tu responde essa e aí a gente passa para a Catiúcia. Sí, somos una red en toda la ciudad. Nos reunimos una vez al mes para hacer un intercambio, generalmente en feria, pero a lo largo del mes cada quien tiene las monedas disponibles y hacemos intercambio en diferentes momentos. Aunque la mayor parte de nuestras actividades están en el centro de la ciudad, las hacemos en huertos urbanos, amigos. Entonces estamos en un huerto, en otro. Pero sí, los prosumidores vienen de diferentes lugares. Y la otra era el tamaño. Esto es también una pregunta bien interesante porque a lo largo de estos 10 años hemos tenido diferentes tamaños. Hemos sido muy chiquitos y hemos crecido mucho. Y cuando ha sucedido cosas bien interesantes porque cuando hace como unos 4 años empezamos a crecer mucho. Mucha gente quería participar en nuestra experiencia y de repente tuvimos que tener reuniones muy largas y de mucha reflexión de si queríamos seguir creciendo, de si ese era el objetivo. Muchos empezaron a quejarse que ya no conocían a todos los integrantes del grupo, que estábamos perdiendo ese sentido de comunidad y entonces ahí decidimos hacer como una pausa y nuestra estrategia fue, en lugar de aceptar tantas personas, vamos a dar talleres para que cada quien pueda generar su propio grupo. Entonces, multiplicarnos. Cosa que en realidad les tendría que decir que no funcionó tan bien, porque se necesita de mucha, no sé, pues trabajo para mantener un grupo así. Entonces, aunque hemos querido multiplicar más la experiencia, pues hay grupos, pero realmente no son tantos, ¿no? Entonces, pues bueno, ahorita somos unos 70 productores los que participamos dentro del grupo y yo creo que ese es nuestro límite. O sea, podríamos llegar a ser 100 prosumidores, pero más de eso ya hemos experimentado que justamente, pues perdemos un poco la calidad humana y de vínculo que es lo que estamos buscando. Ahora, por eso, combinado a esta experiencia, creamos la otra moneda que se llama Ecomún, y esa sí es una moneda regional que trata de vincular a diferentes territorios, que trata de vincular diferentes regiones.
porque creo que debemos de trabajar las economías alternativas en diferentes escalas. Entonces, tiene que haber escalas pequeñas, muy comunitarias, donde es cuasi familias extendidas, pero también tiene que haber experiencias regionales donde podamos abarcar o conectar a diferentes experiencias pequeñas. Y por supuesto, tiene que haber experiencias de vínculo internacional, global. Y bueno, ahí hay un montón de movimientos que están buscando pues una moneda pública sin deuda, sin interés, que no esté privatizada, etcétera. Entonces, en nuestras experiencias tenemos que ser capaces de ver desde lo más íntimo hasta lo más global. Legal. Muito obrigado, Cláudia, pelas respostas. O Thiago Edu também, que é um grande parceiro, é integrante do Grupo Araçá, tinha feito uma pergunta sobre o lastro também, mas eu acredito que ele já foi respondido pela tua resposta sobre o lastro. Eu queria dizer, Cláudia, que eu compartilho contigo essa preocupação sobre a escala, sobre o tamanho. A gente tem, acredito eu, uma falsa ideia de que tudo tem que ser muito grande, de que a gente precisa universalizar as experiências, e eu acho que mais do que nunca está na hora de a gente pensar em alguns pontos comuns que necessitam, que precisam ser respeitados pela diversidade das experiências, mas que a gente possa produzir e reproduzir experiências no âmbito territorial, local, porque realmente não faz muito tempo, mas eu sou parte do Grupo Araçá, né, aqui, que está promovendo essa conversa hoje, e realmente dá bastante trabalho fazer acontecer, e eu acho que é isso, a gente pensar mais em replicar em outros lugares do que a gente tentar dar conta de alcançar um país inteiro ou um mundo inteiro, e por aí vai. Mas fica para reflexão. Então, Catiúcia, duas perguntas para ti. Vamos lá. Como a experiência da relação com as crianças nas feiras de troca, que reações elas têm, e se tu acha que tem impacto nas famílias, né? Essas oficinas e esses momentos com as crianças, essa é uma. As duas da tua colega Zádia aí, tá, Catiúcia? E a segunda é como se articula na comunidade as diversas intervenções. Tem o banco comunitário, tem o trabalho com as mulheres, as ações de luta por direitos, né, saúde, saneamento. Como que se articulam essas diferentes experiências no âmbito aí da comunidade, do território? Bom, a respeito das crianças, né, é muito gratificante, assim, né, elas adoram. E a gente percebe que são as mais carentes que vão mais, assim, né, e que vão já, tem umas que já chegou, ai tia, eu preciso de uma calça, disso, também quero levar uma coisa para minha mãe, né, e também da própria continha ali na hora, eu tenho 20 antenas, ó, isso aqui é 5 antenas, quanto é que vai sobrar? Então, tem todo um jogo ali também para ganhar as crianças, assim, né? E é muito legal, assim, né? Tu vê elas ali com a sua graninha e buscando coisas e também refletindo, né? No começo acontecia de trazer qualquer coisa para troca. Gente, isso aqui tu vai usar? Ah, tu pegaria ali se tivesse ali? Não. Então tem todo um trabalho assim, né? Agora, nessa época mesmo aqui, as pessoas estão perguntando quando é que vai ter, e esse Covid não vai, né, parar para a gente fazer a feira de novo e tal, né? É um pouco isso, assim, a respeito. E eu acho que o impacto... Eu não vou ter dados, porque a gente não fez nenhuma pesquisa aqui, né? Mas eu acho que o impacto é conversando com as pessoas, e é isso, né? De pouquinho, né? A partilha dessa prática, na realidade, que ela é velha, né? Porque eu me lembro de quando
eu fui criada pela avó, e a avó me ensinava essas coisas, né, de ir com a sacolinha de rafes no mercado, que não tinha aquela sacola plástica, né, então a gente está retomando esses cuidados, assim, né, e aos poucos a gente vai vendo, assim, né, imagina, na vila, tu vê pessoas falando de orgânico, né, aqui o normal é o mais barato, é o que a gente vai comprar, que é o que a gente tem no bolso, eu preciso comer. Não importa se daqui a 5 anos eu vou estar cheio de problema, eu vou ter que gastar o resto em remédio, né? É na hora ali, né? E hoje a gente, né, vendo isso, a gente vendo algumas, né, pessoas se desafiando a plantar, né? Do bairro mesmo, né? As pessoas, agora muito na época do Covid, estou vendendo isso, mas eu aceito troca também, que nem aquelas gurias fazem lá em cima no campinho, né? Então, eu acho que a gente vai vendo por aí, assim, né? E a gente tem se articulado, ela acontece de várias formas, essa articulação, né? Porque as ideias vêm, né, surgindo. Tu tá aqui na comunidade, tu quer ver a transformação, então tu vai, né, pensando um monte de forma de abordar, um monte de forma de chegar, né, nas pessoas. Agora, nessa época de Covid, a gente tem feito as lives, né? Quero aproveitar para dizer que na quarta-feira tem a próxima, sobre racismo estrutural, que é eu, a Andressa e a Zade, que estamos puxando, né, pelo coletivo Vozes da Quebrada, que nasce nessa época de pandemia, mas essa relação já vem numa luta da comunidade, que foi o ano passado, contra o nosso prefeito aqui, do fechamento do posto de saúde da família, que a gente tinha aqui, né, e ainda está respingando até agora essa questão aí dos funcionários e tudo, então nasce essa articulação ali, e eu acho que a articulação, ela vai se dando, a gente vai, né, se encontrando, conversando sobre os problemas, o que a gente podia fazer, encontra uma vizinha aqui que não tem tanto tempo, mas ela tem esse talento e pode ajudar nisso, então vamos, né, fazer tal coisa, tem a outra que tem tal talento, e nós precisamos fazer essa outra coisa, e ela vai acontecendo, assim, naturalmente, né? O trabalho com as mulheres tem nos possibilitado também estar mais perto. Agora, essa época de Covid está bem ruim, porque a gente fazia muita caminhada aqui na comunidade para conversar com as mulheres e tudo. A gente fez muita roda de conversa sobre a reforma da Previdência, né? Que o pessoal não estava entendendo aqui, né? E a gente tenta buscar os equipamentos sociais para nos darem, para estarem juntos sempre, né? Então a gente sempre procura buscar o PSF, fazer coisas como o PSF, tenta buscar a escola estadual que tem aqui, as creches, né? Nós não temos uma associação aqui, né? Então a gente acaba aqui meio fazendo esse papel meio torto, assim, né? Porque não é nenhuma associação de moradores. É uma outra pegada sobre economia solidária, né, mas que tem a ver também, né, com as pessoas terem autonomia sobre o seu espaço e melhorar aqui onde a gente mora, né. É por aí, assim, as coisas elas vão acontecendo, né, a gente vai pensando e vai vendo e vai enrolando. Um pouco isso. Legal, Catiúcia. Eu acho que a pergunta que a Zade faz, e obviamente a tua resposta também, né, Catiúcia, dialoga um pouco com aquela ideia dos dois tempos, né? Do tempo esse urgente, mas também esse tempo imediato, urgente, que é o tempo de a gente tem que lutar por direitos, que a gente tem que fazer as críticas ao sistema, aos governos, mas também com esse outro tempo, que é o tempo da fluidez da vida, das construções, né, mais cotidianas. Então, eu acho que a gente realmente não pode deixar nenhuma nem outra das duas pontas sem alcance, né? Gente, deixa eu dizer uma coisa, muito obrigado a todas as pessoas que nos acompanham aqui, que nos acompanharam. Durante toda a nossa atividade, foram cerca de 50 ou mais pessoas assistindo ao vivo. Para quem tem feito live, para quem tem feito esse tipo de atividade online, sabe que não é fácil conseguir 50 pessoas assistindo ao vivo. Eu queria lembrar que o vídeo fica gravado, então basta acessar
a página da Feira Viva no YouTube para ter acesso à gravação. Catiúcia, só te pediria para fechar o teu microfone aí, que eu acho que ele está dando uma interferência. Aí, obrigado. Então, gente, assim, apareceram mais algumas perguntas, mas eu acredito que foram ou respondidas nas respostas da Cláudia e da Catiúcia, ou elas estão durante o momento de exposição de cada uma delas. Então, fica a dica para quem foi se juntando no decorrer, que possa assistir desde o início de novo. A gente já está chegando no nosso horário, então reforçar que essa é uma atividade, é uma conversa organizada pelo Grupo Araçá, em colaboração com a Feira Viva e com o apoio do Sindicato das Sapateiras e dos Sapateiros aqui de Novo Hamburgo, que é a nossa nova sede. Ontem a gente inaugurou a nossa nova sede do Grupo Araçá, lá no Sindicato das Sapateiras e Sapateiros aqui de Novo Hamburgo. E aí também lembrar que nós vamos ter mais 2 lives como essa, mais 2 momentos de conversa online como esse, nos próximos 2 sábados, no mesmo horário, às 10 da manhã, com o tema de Banco do Tempo e uma outra, de novo, com moeda social, porque tem muita cancha, né? Para muito debate, muita informação, e eu diria, gente, que muita esperança. Eu termino fazendo um agradecimento muito carinhoso à Catiúcia, que aceitou o nosso convite, e também à Cláudia, que desde tão longe, mas tão potente, nos traz a experiência lá do México. Não é novidade para a Cláudia e nem para as pessoas que me conhecem, que eu vivo de saudades do período em que estive no México. Então, Cláudia, eu queria te dizer que eu espero que a gente possa se ver muito prontamente, depois que passar esse momento de pandemia. Eu vou passar para a Cláudia fazer uma fala final, 2, 3 minutinhos, Cláudia, para te despedir, para dar um até logo para o pessoal aqui do Brasil. Da mesma forma, vou passar para a Catiúcia, depois dela fazer o mesmo, e aí a gente vai encerrando. Cláudia, uma fala final aí. Bueno, decirles que tenemos varios videos disponibles en nuestro canal de YouTube. Les puedo pasar la liga a través de Gustavo, igual te paso la liga, y si alguien está interesado en ver más, hay fotos, videos de todo lo que hemos hecho en estos 10 años, algunos talleres virtuales, está en español, pero bueno, creo que se puede entender y quienes estén interesados en conocer mejor la experiencia. Por otro lado, bueno, pues somos parte de algunas redes. Hay una red latinoamericana de monedas sociales y comunitarias. Entonces, si están interesados, pues también pueden ser parte, vincularles. Y bueno, allá hay otras experiencias de monedas brasileñas también, por supuesto. Y bueno, pues decirles que estoy muy contenta de haber platicado con ustedes en este tiempo. Me da mucho gusto que este tipo de alternativas estén emergiendo por todos los lugares, y creo que estamos en un momento verdaderamente importantísimo. Igual, para mí hoy es fundamental que todas las acciones que hagamos, que todos los pasos que hagamos, finalmente vayan en un camino de transformación muy profunda, en donde cuestionamos todo las instituciones que hasta hoy existen, el capitalismo, el sistema financiero internacional, la democracia partidista, muchas instituciones que tenemos que repensarnos, pero en su sentido más profundo, todas estas acciones nos invitan a reflexionar la manera en la que nos percibimos en la vida, la manera en la que existimos. Y yo creo que esa es una tarea constante y que ya no podemos postergar, o de lo contrario, el futuro viene muy catastrófico. Entonces es tiempo de esa reflexión profunda y de hermanarnos, de hacer verdaderos lazos de solidaridad locales y globales como este que estamos haciendo ahorita. Entonces, por eso, pues muchas gracias por la iniciativa y por invitarme, y con mucho gusto seguimos en comunicación.
Muito obrigado, Cláudia. Catiúcia, uma fala final aí. Bom, muito obrigada pelo convite, obrigada por estar partilhando aqui, né? A gente se alimenta também quando a gente faz essas lives e esses diálogos, né? Porque às vezes a gente se sente tão pequenininho assim, mas daí é em momentos com vocês e com a galera aí que estava assistindo que a gente vê o quanto é importante, né? A gente está aqui para desacomodar, né, para fazer a gente refletir. Não nascemos no capitalismo, né, no capitalismo não existiu a vida inteira, temos que retomar outra forma de se relacionar entre nós, entre as pessoas e com a natureza, porque ela não está mais nos aguentando, né, nem nós entre nós acho que nos aguentamos, né, então temos que retomar isso, né, precisamos seguir na luta, né, porque precisamos continuar, né, fora Bolsonaro, fora Mourão, fora família, não dá mais para a gente continuar com esse desgoverno, né, nessa época de pandemia ainda, a gente passando por tudo isso, né, e é isso, deixar essa coisa da partilha, o ser humano no centro do trabalho e não o lucro, né, a economia solidária está aí para a gente refletir e a gente pode viver, sim, com a economia solidária e ficar super bem, né? E viver dignamente, né? Como a gente tem que ser, né? Em harmonia com o ser humano, em harmonia com a natureza, principalmente. Tá? Agradecer a Feira Viva, o Grupo Araçá, né? Que são experiências que nos inspiram aí. Dizer que a gente também tem Facebook do Misturando, Facebook do Banco. Quem quiser chegar ali, né? E dar uma sugestão e tal, estamos abertas, tá? E dizer que é muito importante esses espaços, né, principalmente nessa época de pandemia, tá bom, gente? Muito obrigada, gratidão, tá? E seguimos juntos na luta, certo? Valeu, Catiúcia. Então tá, gente, a gente vai encerrando por aqui a nossa primeira live da série de encontros temáticos online do Grupo Araçá, Passos para o Bem Viver. Então, fiquem atentas e atentos às nossas redes aí através da Feira Viva, que nos próximos 2 sábados a gente se junta novamente para conseguir seguir projetando alegria e esperança no futuro. Tchau, valeu!